AgriNews TV Brasil. Nós estamos aqui em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, dentro da FAVESU. Eu participei agora de uma palestra sobre ambiência. Quem fez essa palestra foi o especialista Leandro Correa. Ele é consultor na AgroSéries Multimix, especialista em ambiência de aves. Estava comentando sobre o aumento dessas ondas de calor e o que é preciso fazer na produção de frangos de corte, como eu me preparo para a chegada dessas ondas de calor. Leandro, você falou sobre fatores primordiais ali, diretrizes, né, que são pontos básicos da ambiência. Quais são as iniciativas? O que eu tenho que considerar para me preparar para a chegada de uma onda de calor? Priscila, prazer estar participando dessa entrevista e principalmente desse evento, né, onde o objetivo hoje foi a gente discutir assim, quais são as principais ferramentas, né, que nós temos no campo para mitigar esses efeitos das ondas de calor. E basicamente, assim, a avicultura, né, as casas genéticas já nos trazem as diretrizes ideais, né, para a gente manter a ambiência adequada para as aves. E esse assunto, né, esse problema das altas temperaturas, ele foi uma chave para nos ajudar a abordar assim, assuntos relacionados à ventilação propriamente dos aviários, que é o principal fator que me faz toda essa gestão, esse controle da ambiência adequada para as aves, o conforto térmico e, consequentemente, né, é a grande oportunidade de se aumentar o rendimento zootécnico financeiro. E aí você comentava ali sobre alguns pontos, por exemplo, você falou controle de temperatura. Aí você fez uma observação, mas não é possível a gente controlar a temperatura de maneira isolada. Eu preciso levar sempre temperatura e umidade andam juntas. Como que funciona isso na prática? Exatamente. Na verdade, assim, de forma equivocada, ainda a gente se depara com muitos produtores levando em consideração apenas a temperatura desejada, né? A temperatura do ar. Onde, além da temperatura, tem mais dois fatores que caminham junto para proporcionar a sensação térmica, que seria a umidade e a velocidade do ar, né? Então, basicamente, o conforto térmico das aves, ele se dá pelo controle da temperatura, umidade e velocidade do ar, né? Isso tudo, né, como eu havia dito, assim, e aonde o principal fator, né, que interfere nesse conforto e nessa manutenção desses fatores é a ventilação, né, que traz não só temperatura, umidade, uma velocidade controlada, tudo em prol ao conforto térmico e principalmente a qualidade de ar no interior dessas instalações. Aí quando você chega na qualidade de ar, você apresentou um dado muito interessante, né? Que não é possível você lidar com qualidade de ar falando de achismo, né? Usando o achismo. Existem ferramentas importantes para você medir e você deu uma dica importante a respeito do CO2. Se você puder repetir para o pessoal que está nos assistindo, seria muito interessante. Muito comum, né? Muito comum, assim, a gente via nas literaturas onde trazia, né, o ponto principal, e a gente viu que essa literatura no campo, ela estava muito na consciência dos produtores, né? Onde que o limite crítico seria a partir de 3.000 ppm ou 2.000 ppm de CO2 nas instalações, né? E o que a gente tem observado, e também alguns trabalhos, alguns estudos mostram, que a partir de 1.000 ppm, essa ave já começa a ter algum comportamento negativo a nível de frequência, visitação de comedouros. Então, hoje, assim, o que nós temos como regra e trabalhamos como regra e com êxito um limites mais baixos, né? Algo em torno de 800 a 1.000 ppm de CO2 para se conseguir não desencadear nenhum problema, seja de bloqueio de oxigênio na corrente sanguínea, algo a nível de letargia. Então, seriam esses os limites mais assertivos. Uma outra questão que você apresentou ali que foi muito interessante foi sobre os aviários de pressão positiva, que eles são, em maior parte, né, no sistema produtivo brasileiro hoje, eles são predominantes. E você deu uma dica que você comentou que é impossível fazer o controle somente com o controle das cortinas. Você deu uma dica bem interessante lá sobre a questão de ventiladores. Sim, de fato, né, ainda a nossa avicultura ela detém bastante aviários pressão positiva, é uma realidade, né? E o que nós vemos que, assim, até a gente discutia agora há pouco, né, com alguns
alguns clientes que veio discutir o assunto com a gente, assim, que eles estão tendo muito êxito frente a essas recomendações, né, que temos conversado bastante sobre a necessidade, primeiramente a necessidade de se ter controladores de ambiência nesses aviários, isso porque os fatores, né, as diretrizes de qualidade do ar, temperatura e umidade não são diferentes nessas instalações, né? Então, assim, há a primeira necessidade de se ter esses controladores para a gente entender como é que estão os nossos desafios nesse tipo de instalação. E mediante a isso, sempre há pontos de reforço, né? Seja no dimensionamento de ventilador, no tipo de bicos de nebulização, o dimensionamento. O ponto que nós temos indicado e com êxito é a questão da automação, o máximo de automação possível, até mesmo nesse tipo de instalação, né? Acho que é bem válido e de certa forma, até mais econômico, né, se trabalhar isso em galpões abertos. E, Leandro, como trabalhar isso com o pessoal que está no dia a dia ali do manejo, para que ele tenha essa compreensão da importância dos cuidados com a vedação do galpão e com o funcionamento dos bicos e essas questões todas que acabam impactando no resultado do investimento que é alto, né, que é feito. Você também fez uma outra indicação a respeito desses controladores, que você falou que são ferramentas que estão disponíveis, acessíveis, que não são difíceis, né? É o beabá básico ali. Exatamente. Faz parte do nosso trabalho conversar com os decisores, né, os extensionistas, os sanitaristas, mas também os próprios granjeiros, né, que é eles que estão no dia a dia ali no aviário. E assim, nosso trabalho tem sido em apresentar para eles todos os parâmetros, né, pela nossa surpresa que assim, muitos deles ainda desconhecem, né, fazem todo o manejo ali, mas desconhecem quais seriam os pontos ideais. No momento que a gente conversa com eles, quais seriam os pontos ideais e que de alguma forma eles conseguem monitorar esses excessos, né, vamos assim dizer, seja de temperatura ou qualidade do ar, aí que é muito interessante. A gente começa a discutir quais seriam os mecanismos para ele resolver esses problemas, né? Que no primeiro momento seriam manejos, né? Seja de cortina ou de ventilador. E o ponto é que assim, a assertividade desses manejos é muito baixa, né? Então, mediante a isso, tem sido muito, eu diria assim, estamos tendo bastante êxito na questão de automação desses aviários, né? Que é impossível um granjeiro permanecer o todo monitorando a qualidade do ar e fazendo o manejo de cortina, até porque a eficácia desse manejo é totalmente dependente de uma corrente de ar, né? Seja ela mecânica ou natural. E aí, assim, fica muito aquém, né? Quando o manual. Toda essa expertise sua, além de tudo que você estudou, pelo que você comentou ali, vocês realizam bastante experimentos no centro de pesquisa de vocês. Você estava comentando, inclusive, sobre um ventilador de ventilação variável, se eu não me engano. Como que é esse trabalho que vocês fazem de investigação de questões que vocês vêm encontrando a campo no centro de pesquisas para poder levar essa informação aos clientes da Grosseries Multimix? Exatamente, Priscila. Assim, desde o ponto, né, de que a gente tem nos aviários, hoje a primeira linha sempre foi adquirir conhecimento através de estruturas dos nossos clientes, né? Mas a gente chegou num ponto que ainda né, a principal forma, né, aprimorar os conhecimentos, os manejos, mas havia uma necessidade de confronto sobre essas diretrizes, né? Então, porque hoje nós temos recomendações, né, para temperatura, umidade, velocidade e qualidade do ar, mas quanto podemos extrapolar, né, esses níveis? E nós precisávamos ter isso em casa, né? A gente precisava testar essas tabelas para ver se realmente era esse o ponto e, né, tivemos êxito na aprimoração do nosso sistema de climatização dos nossos aviários no nosso centro de pesquisa, ao ponto que uma das ferramentas principais ali foi a instalação de um exaustor com ventilação variável, né, desconsiderando o ponto, né, de que nesse primeiro momento dele ser mais eficiente, que a gente também está na linha de teste para exatamente verificar o quão eficiente, né, em consumo de energia eles são. Mas o primeiro ponto seria assim, havíamos uma necessidade de experimentar esse incremento suave de ventilação, né?
entender se realmente qual o impacto dessas velocidades altas ou baixas nessas instalações. E para isso nós precisávamos de um sistema que proporcionasse esse incremento suave, vamos assim dizer, né? E daí a gente fez grandes investimentos na parte de não só de sensores, mas software, quanto também os exaustores mais tecnológicos. E para a gente finalizar, Leandro, como que você avalia a sua participação aqui na FAVESU com essa palestra, a participação do público? Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Olha, eu fiquei muito satisfeito, né? Assim, passo que a gente, né, acabou revendo vários clientes aqui que já veio nos perguntar, tiraram mais algumas dúvidas, né? E também de clientes que também nos procuraram para conversar um pouco mais sobre esses detalhes, né? Hoje nós estamos num momento de que assim, a ambiência ela é personalizável, dado a situação de dimensionamento dos aviários, tipo de isolamento, estado de manutenção. Então é um assunto muito polêmico e de fato assim, fiquei satisfeito com a procura para tirar dúvidas. E assim, a primeira vez que eu participo desse evento e vejo assim, com produtores bem interessados em tecnologias e melhorar a condição dessas aves. Leandro, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Fiquem ligados no canal AgriNews TV Brasil. Não esquece de se inscrever e acompanhar novas informações.